Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e seja muito bem-vindo à aula 6 do meu curso de Metodologia Científica. Nessa aula eu vou falar sobre os métodos de pesquisa, especificamente sobre os métodos de abordagem que vocês podem utilizar no trabalho acadêmico de vocês. Eu quero começar essa aula então dizendo para vocês logo de cara o que se entende por método científico. Então, a própria palavra já diz, quer dizer, o método científico é um mecanismo por meio do qual vocês irão organizar metodologicamente todo o raciocínio científico da pesquisa de vocês. Ou seja, o método, percebam aqui, ele é um elemento extremamente abstrato, ou seja, é algo que, diferentemente do problema, digamos assim, que é bem prático, ou das hipóteses, ou dos objetivos, o método não. O método ele é abstrato porque o método diz respeito à forma como você vai organizar o seu pensamento para poder atingir o seu objetivo. Mas ainda que os métodos sejam abstratos, essa parte é fundamental em todo e qualquer trabalho acadêmico, porque sem método não há ciência. Ou seja, não se pode pressupor a realização de um trabalho científico se não houver ali um método que vá definir todos os passos que vão ser levados adiante pelo pesquisador em termos abstratos. O método, então, corresponde a um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo definido pelo pesquisador. E que objetivo é esse de maneira geral? Conhecimentos, a obtenção de conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando nas decisões do pesquisador. Por outras palavras, o método corresponde então à forma pela qual você vai pensar o seu trabalho. Eu vou aqui, para que não fique tão abstrato, trazer um exemplo logo no início, um exemplo que eu vou voltar a ele um pouquinho mais para frente. Mas pensem o seguinte, imaginem que eu quero fazer uma pesquisa sobre um tema X qualquer, não importa aqui o tema, e que eu queira fazer essa pesquisa por meio da aplicação de questionários. Eu vou falar daqui 2 aulas sobre questionários, sobre o que são questionários, com detalhes, mas já de maneira geral, os questionários correspondem àquelas perguntas que são geralmente enviadas pelas pessoas, com perguntas objetivas, né? Uma série de perguntas objetivas, em que ao final se tabula os dados e se apresenta ali um resultado, geralmente em termos de porcentagens. Então, o exemplo mais simples de um questionário, por exemplo, é uma pesquisa de opinião pública. Ou seja, pesquisas de opinião pública são pesquisas que se fundamentam na técnica de pesquisa do questionário. Imagina, então, que eu resolva fazer uma pesquisa com essa técnica de pesquisa do questionário. Então, eu defino no meu projeto que eu preciso que 1000 pessoas respondam ao meu questionário. Então, faço a pesquisa de campo, eu encontro 1000 pessoas que respondem ao meu questionário, e quando eu digo aqui que eu faço a pesquisa de campo, não quer dizer que eu vou sair às ruas perguntando às pessoas, mas eu posso fazer um questionário pela internet, por exemplo. Então, eu consigo lá as 1000 respostas, e aí, imaginem, né, nesse exemplo hipotético aqui, que eu tenho ali 1000 pessoas respondendo as 5 perguntas, então eu tenho lá que na pergunta 1, 80% diz que sim e 20% diz que não, por exemplo. Só que eu entrevistei 1000 pessoas. Isso corresponde à totalidade do meu universo. Ou seja, eu também vou explicar daqui 2 aulas o que é universo, o que é amostra. Então, de maneira bem geral, entendam aqui que o universo é o conjunto total de pessoas e a amostra geralmente é menor, né? Ou seja, se eu tenho aí uma pesquisa em relação à população brasileira, por exemplo, o meu universo são os 200 milhões de habitantes do Brasil e a minha amostra, por exemplo, são as 10 mil pessoas que eu entrevistei. Então, voltando ao meu exemplo, eu fui lá, entrevistei, apliquei o questionário a 1000 pessoas, então eu tenho os 1000 questionários. Então, se eu tenho, por exemplo, um universo, ou seja, um número total de pessoas, que é justamente de 1000, significa dizer aqui que tanto o meu universo quanto a minha amostra são iguais, né? Eu tenho, por exemplo, numa faculdade 1000 alunos, então esses 1000 alunos respondem ao meu questionário. Então eu poderia dizer ali que se na pergunta número 1 deu 80% sim e 20% não, eu posso afirmar com certeza absoluta que o meu universo pensa daquele jeito. Então eu posso depois, no final, nas conclusões do meu trabalho, na hora que eu estou analisando, por exemplo, dizer, olha, dos alunos
ali da faculdade XPTO, 80% concordam que sim e 20% dizem que não, sobre o tema lá da pergunta número 1. Ok, então ali eu tenho um grau de certeza muito elevado, né, porque todos que compõem aquele universo foram entrevistados, então eu tenho alguns dizendo isso, que sim, outros dizendo que não. Agora, se o meu universo for de 10 mil pessoas e 1.000 foram entrevistadas, significa dizer que eu tenho aí 10% de respondentes. E aí eu já posso afirmar com certeza absoluta, quer dizer, aí percebam, né? Eu tenho 1.000 respondendo e eu tenho lá 80% sim, 20% não. Agora, eu posso com certeza absoluta afirmar que se eu extrapolar esses resultados de 80% sim, 20% não, para os 10 mil, o resultado vai ser o mesmo? Ou seja, eu tenho a certeza absoluta de que ao final eu vou lá no meu trabalho, né, no meu artigo, no meu texto e vou dizer, olha, da faculdade XPTO, com 10 mil alunos, 80% dizem que sim e 20% dizem que não. Essa frase, ela tem um grau de certeza elevado, igual seria no primeiro caso? É claro que não. Quer dizer, é claro que não, porque, num exemplo aqui bem simples, né, eu entrevistei 1.000 pessoas, então eu tive 800 pessoas dizendo que sim e 200 pessoas dizendo que não. Né, 80% sim, 20% não. Agora, numa situação absurda, mas eventualmente possível, de repente as outras 9.000 pessoas que não foram entrevistadas, elas responderiam não à pergunta. Então, nesse caso, se eu entrevistasse as 10.000 pessoas, eu teria 92% dizendo que não e eu teria 8% dizendo que sim. E aí, quer dizer, o resultado da minha pesquisa seria completamente diferente. Então, eu repito, né, que existem técnicas, que eu vou falar sobre elas depois, mas nesse caso específico, o que define, então, se eu entrevisto as 1.000 pessoas ou se eu entrevisto as 10.000 pessoas? A resposta a essa pergunta vai ser dada pelo método de pesquisa que eu escolher. Então, por exemplo, se eu escolho o método indutivo, eu vou entrevistar 1.000 pessoas. Se, por outro lado, eu escolho o método dedutivo, eu, por exemplo, não vou entrevistar as 10.000, mas eu vou entrevistar 8.000 pessoas, por exemplo. Então, vai existir diferenças, eventualmente até de resultado, conforme o método que eu escolher. É por esse motivo que eu repito, então, que o método corresponde aos passos racionais para que o pesquisador possa, então, concretizar os seus objetivos e apresentar uma conclusão cientificamente plausível ao final no seu trabalho.